Você já parou para pensar que a vida que você vive agora pode não ser a versão definitiva da sua existência? Há infinitas realidades coexistindo e cada uma delas carrega uma frequência única. Quando você pensa que está limitado pelas circunstâncias externas, na verdade está apenas sintonizado em uma estação específica, como se fosse uma rádio. A grande revelação é: se mudar a frequência, muda também a realidade. É nesse ponto que entra a ressonância harmônica. Essa técnica propõe algo ousado: acessar diretamente essas vibrações ocultas do universo e trazê-las para dentro de você, abrindo portas que antes pareciam impossíveis. Só essa ideia já começa a provocar uma faísca dentro de quem escuta, porque mexe com a noção de destino, de liberdade e de poder pessoal. Agora imagine se fosse possível baixar emoções, arquétipos e estados de consciência da mesma forma que você baixa um arquivo na internet. Quer coragem, prosperidade, amor, a sabedoria dos antigos mestres, a conexão com arquétipos de deuses, planetas, até mesmo realidades paralelas? Tudo isso pode ser acessado, não por magia fantasiosa, mas por ressonância, quando o seu campo vibracional entra em sintonia com a frequência que deseja manifestar. Assim como um instrumento desafinado se ajusta ao ouvir outro perfeitamente afinado, o ser humano também pode se ajustar ao entrar em contato com essas informações. A ressonância harmônica, criada pelo pesquisador Hélio Couto, parte da premissa de que não se trata de energia, mas de informação. E essa informação, uma vez ancorada no seu inconsciente, começa a reorganizar tudo: padrões mentais, crenças limitantes, comportamentos repetitivos, até mesmo a forma como você atrai pessoas e oportunidades. Não é um processo passivo. Ao contrário, essa instalação de frequências provoca choques internos, crises, epifanias e transformações, porque seu sistema inteiro precisa se alinhar ao novo. Quem já experimentou sabe que não dá para voltar atrás, porque é como se a mente tivesse expandido para sempre. A base da ressonância harmônica está no princípio universal de que tudo é frequência. Cada emoção que você sente, cada pensamento que atravessa sua mente, cada arquétipo que a humanidade carrega, cada planeta no cosmos, tudo vibra em um padrão específico. O amor, por exemplo, possui uma assinatura vibracional única, assim como a prosperidade, a coragem, a sabedoria ou até mesmo o medo e a escassez. Quando entramos em contato com essas frequências, nossa energia natural busca se alinhar a elas, porque a própria natureza da consciência é ressoar com aquilo que toca o seu campo. É como dois diapasões. Ao vibrar um, o outro começa a vibrar junto. Esse mecanismo de ressonância não é apenas simbólico. Ele atua em nível profundo no inconsciente. É por isso que a ressonância harmônica não transfere energia, mas sim informação quântica. Informação é a matriz que molda a realidade. Quando você recebe a frequência da coragem, por exemplo, não é que uma força externa entra em você, mas sim que o seu inconsciente passa a reorganizar-se como se já fosse corajoso. Essa nova programação cria percepções, sentimentos e comportamentos compatíveis com a vibração escolhida. O que faz a técnica gerar tantos resultados é exatamente essa natureza inevitável da ressonância. Uma vez que a informação é inserida, seu campo precisa se ajustar. Isso provoca mudanças que podem ser desconfortáveis a princípio, porque velhos padrões resistem. Pessoas relatam crises emocionais, rompimentos, mudanças súbitas de vida, mas logo percebem que são processos de realinhamento, como se a vida estivesse afinando o instrumento para que você toque a música certa. É por isso que a ressonância harmônica não promete apenas conforto, mas sim evolução acelerada. Outro ponto crucial: a frequência não atua isoladamente. Ao receber uma informação, ela começa a interagir com todas as suas crenças, memórias e experiências, ampliando o campo de possibilidades. A prosperidade, por exemplo, não chega apenas como dinheiro,
mas como novos pensamentos sobre abundância, pessoas diferentes que cruzam seu caminho, ideias criativas que surgem do nada. O arquétipo do amor não se manifesta só em relacionamentos, mas também em autoaceitação, empatia, compaixão e harmonia no cotidiano. Isso explica por que muitos dizem que depois da ressonância harmônica, a vida nunca mais é a mesma. Em essência, a técnica tem tantos resultados porque ela atua direto no núcleo que governa a realidade, a consciência. Tudo que existe ao seu redor é reflexo da sua vibração interna. Quando essa vibração muda, o mundo externo responde, quase como um eco inevitável. É como reescrever o código-fonte da sua vida e assistir ao universo atualizar-se diante de você. Na prática, a ressonância harmônica permite acessar uma biblioteca infinita de frequências, cada uma ligada a um aspecto da vida, da psique ou da espiritualidade. É como se cada vibração fosse uma chave para abrir portas dentro de você. Vamos olhar para alguns exemplos mais comuns e compreender por que eles têm impacto direto no cotidiano. Prosperidade e abundância. Quando essa frequência é instalada, ela não traz apenas dinheiro ou oportunidades financeiras. O que acontece é uma mudança de mentalidade. Você começa a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas, a enxergar valor onde antes havia medo e a atrair circunstâncias que ressoam com essa abertura. É comum que surjam novas ideias, conexões inesperadas e uma clareza sobre como criar caminhos de crescimento, cura emocional e liberação de traumas. Ao receber frequências de cura, o inconsciente traz à tona memórias e padrões que precisam ser transformados. Muitas pessoas relatam reviver emoções antigas ou enfrentar situações que parecem testes, mas na verdade são oportunidades de limpar o campo. Esse processo pode ser intenso, mas ao atravessá-lo, abre-se espaço para uma leveza antes inimaginável. Coragem, confiança e poder pessoal. Essa frequência reorganiza o campo interno para que a pessoa haja com firmeza e não se paralise diante do medo. De repente, decisões antes adiadas começam a ser tomadas. Portas se abrem simplesmente porque você teve coragem de bater. Essa vibração é transformadora para quem vive aprisionado em inseguranças, amor e relacionamentos. Ao ancorar a frequência do amor, não é apenas sobre encontrar alguém, mas sobre expandir a capacidade de amar a si mesmo e ao mundo. Relacionamentos antigos podem se transformar, vínculos mais saudáveis tendem a surgir, e até a forma de se comunicar ganha suavidade e empatia. O campo se ajusta para que o amor não seja carência, mas plenitude, arquétipos e sabedorias ancestrais. Talvez uma das partes mais fascinantes. É possível conectar-se a arquétipos universais, como a sabedoria de Thoth, a energia de Ísis, a força de Marte ou a serenidade de Buda. Ao receber essas frequências, você acessa qualidades que a humanidade já codificou no inconsciente coletivo, e elas passam a atuar em você como recursos internos. Isso explica relatos de pessoas que começam a sentir dons, talentos ou insights que nunca haviam experimentado. Em resumo, cada frequência recebida é como plantar uma semente dentro do campo energético. Essa semente germina, rompe barreiras, atravessa resistências e, pouco a pouco, transforma toda a paisagem da vida. Quando uma nova frequência entra no seu campo, ela não chega em silêncio. É como uma luz intensa, invadindo um quarto onde, por anos, só havia escuridão. A primeira reação do inconsciente é resistir. Não porque ele não queira mudar, mas porque ele foi condicionado a acreditar que aquele quarto escuro era seguro, familiar, previsível. A resistência surge como medo, como dúvida, como aquela voz interna que sussurra. E se nada disso funcionar? E se eu não merecer? Essas resistências se manifestam de muitas formas. Você pode sentir crises emocionais, como uma onda de tristeza ou ansiedade sem motivo aparente. Pode notar que situações antigas voltam à tona.
pessoas desaparecidas retornam, ou padrões que você achava superados se repetem com força redobrada. Mas nada disso é retrocesso. É o eco do que precisa ser curado. A frequência recém-instalada está cutucando essas camadas, trazendo à superfície tudo o que já não combina com o que você pediu para vibrar. É nesse ponto que muitos desistem, justamente quando o processo mais poderoso está acontecendo, porque o universo não entrega apenas o brilho do novo, ele também mostra tudo o que precisa ser deixado para trás. É doloroso olhar para as próprias sombras, encarar feridas abertas, ver-se sem máscaras. Mas é nesse confronto que a verdadeira cura acontece. Você não recebe apenas coragem, você é testado em situações onde a coragem precisa ser vivida. Você não recebe apenas amor, você é colocado frente a frente com tudo o que bloqueia esse amor dentro de si. Essas crises são, na verdade, portais. Portais que exigem atravessar o fogo da transformação. Cada lágrima que cai nesse processo não é fraqueza, mas purificação. Cada sensação de perda ou ruptura é apenas o espaço sendo preparado para que o novo floresça. Assim como uma serpente troca de pele, você também precisa abrir mão do que não serve mais. A ressonância harmônica não vem para confortar a velha versão de quem você é, mas para provocar o nascimento de quem você sempre foi em essência. É por isso que essa técnica toca tão fundo, porque ela força a alma a se lembrar de si mesma. E lembrar dói, mas é uma dor que cura, que expande, que liberta. E quando o processo é atravessado, você percebe que nada foi em vão. Cada queda, cada silêncio, cada confronto foi a chave que te abriu para a realidade que você desejava. Depois da tempestade, vem a clareza. Quando a resistência se dissolve e a crise de cura cumpre o seu papel, algo extraordinário acontece. Um renascimento interno. É como se a vida ganhasse cores que você nunca tinha notado antes, como se os sons fossem mais nítidos e o ar mais leve. A alma se expande, e com ela, a percepção de que o universo nunca esteve contra você. Apenas esperava que você afinasse sua frequência para enxergar além do véu. Nesse ponto, começam a surgir sincronicidades que parecem mágicas, encontros improváveis, oportunidades que aparecem sem esforço, intuições certeiras que guiam suas escolhas. Não é coincidência, é a sua nova vibração refletindo no mundo externo, atraindo aquilo que está em sintonia com o campo que você escolheu manifestar. Muitas pessoas relatam que situações que estavam travadas por anos simplesmente começam a fluir, como se uma porta invisível tivesse se aberto. A sensação é de alívio, mas também de poder, porque você entende pela primeira vez que não precisa esperar que a realidade mude sozinha. Você pode mudar por dentro e ver o mundo mudar em resposta. É como recuperar um pedaço esquecido da sua essência, aquela parte que sabia que era ilimitada, que podia criar, amar e prosperar sem depender do externo. Esse despertar é profundo porque não se trata apenas de acreditar, mas de sentir, de viver na prática. E a cada nova frequência recebida, esse processo se intensifica. Você não apenas se cura de velhas feridas, mas descobre potencialidades que estavam adormecidas. Muitos relatam que após a ressonância harmônica, começam a escrever, a pintar, a cantar, a ensinar, a criar projetos que antes nem cogitavam. Outros encontram clareza espiritual, uma sensação de propósito tão forte que se torna impossível viver da mesma maneira de antes. Esse é o verdadeiro resultado da ressonância harmônica. Não apenas manifestar bens ou conquistas externas, mas renascer em consciência. É perceber que cada crise, cada lágrima, cada ruptura foi o parto de uma nova versão de si. Uma versão mais alinhada, mais autêntica, mais livre. O resultado não é uma vida perfeita, mas uma vida plena de sentido. E isso, para a alma, vale mais do que qualquer promessa de fórmulas fáceis. A ressonância harmônica nos lembra que não somos vítimas do acaso, mas co-criadoras de realidades. Cada frequência que escolhemos vibrar é uma semente que lançamos no jardim invisível da existência.
E quando temos coragem de atravessar a resistência, suportar a dor da transformação e abraçar o renascimento, descobrimos que dentro de nós sempre esteve a chave para abrir todos os portais. O universo não é um lugar distante a ser temido, mas um espelho vivo que devolve aquilo que ousamos ser. Talvez você tenha sentido um chamado ecoar em seu coração enquanto ouvia estas palavras. Talvez tenha se reconhecido nas crises, nas dores ou nos renascimentos que descrevemos aqui. Isso não é por acaso. Essa mensagem chegou até você porque a sua alma já sabe que é hora de se alinhar, de lembrar quem você é, de viver em ressonância com o que deseja manifestar. E quando um ser desperta, outros também despertam, porque a frequência da consciência se espalha como fogo sagrado na noite escura. Então, eu te convido, se essa mensagem ressoou com você, comente aqui, sou filha de Gaia, para sabermos que não estamos sozinhas e que, ao buscarmos nosso equilíbrio e essência, nos conectamos a essa teia do invisível, da magia, dos que sentem mais do que a maioria. Vamos juntas, irmãs, vibrar no amor e na cura da mente humana, pois o conhecimento é uma das chaves dessa prisão. Espalhe conhecimento. O conhecimento é o maior presente que você pode dar para alguém, pois ele será levado para a eternidade contigo. Compartilhe este vídeo e seja você também uma mensageira do conhecimento dos segredos da vida. Não esqueça de me seguir e marcar as notificações para não perder nada dos conteúdos que trazemos aqui sobre espiritualidade livre. Seja bem-vinda, Bruxa Verde. Nos vemos nos próximos vídeos. Com amor e luz. Namastê.